E a gente volta para a nossa entrevistada, a gente volta a falar do luto gestacional e neonatal. E a gente combinou, Perla, de você explicar para a gente o que não é legal falar para uma pessoa que está passando especificamente por esse luto gestacional e neonatal. Ô, Pri, o que a gente tem que entender é que quando a gente quer acolher, a gente tem que estar com a pessoa. Porque por mais que a gente queira, a gente não consegue tirar com a mão a dor que ela tem, né? Então, nada do que você fale vai acalmar essa família, mas o estar com ela vai. O psicólogo Alexandre Coimbra, ele tem uma dica, né? Nunca comece uma frase com pelo menos, que eu já comentei até no outro bloco, né? Pelo menos você já tem outro, pelo menos não sofreu, pelo menos, né? Existem isso. Ah, já você tem outro, já você engravida, enfim, nada que desvalorize esse filho como um filho. Pelo menos foi de comecinho. A gente, Quantas mulheres, né, que perdem com 2, 3 meses e as pessoas nem consideram aquela gestação. E é importante entender que cada família vai lidar com esse luto de uma maneira diferente. Mas geralmente as famílias, a sociedade fala, eles não falam. Eles não falam porque geralmente quando eles começam a se abrir, eles recebem esse tipo de fala, de contrapartida, né? Então eles não veem um espaço para falar desses filhos e dessas filhas. Ou então vem aquele julgamento. Não fica falando sobre ele, porque senão ele vai ficar preso, ou ele vai sofrer no plano espiritual. As diversas religiões, é importante até falar que o Grupo Transformação, ele é um grupo laico. A gente não tem religião, a gente não aborda religião, claro, justamente para acolher todo mundo, né? Independente do que acredita ou deixa de acreditar. Mas, geralmente, o que as famílias reclamam muito é disso, né? As pessoas querem justificar com passagens, às vezes, do evangelho e tal, mas elas querem simplesmente que as pessoas falem, sinto muito pelo seu filho, né? Como você quer? Você quer falar sobre ele? Você não quer falar sobre ele? Qual é o nome dele? Você deu um nome para ele? Chama pelo nome. Quando você perde um ente querido mais velho, você não fala, sua mãe, olha, a Marisa, olha o Laerte, que são seus pais. Eles falam o nome, então não tenha medo de falar o nome desses bebês. E quando é uma perda precoce, que às vezes acontece no início, e a família nem sabia, às vezes, o sexo do bebê, pergunta, você deu um nome ou um jeito de se referir a esse filho? Que eu tenho uma mãe do grupo que ela fala assim, esse é o meu filho do meio, né? Então a gente sempre fala o seu do meio, que ela tem uma menina mais velha, teve essa perda de início de gestação no filho do meio e depois teve mais um filho, né? Então ela fala, esse é meu do meio, eu não consegui dar um nome, mas toda vez que a gente conversa sobre ele é o bebê do meio. Então, e nunca foi esquecido, nunca será esquecido, nunca foi, nunca será. Essa questão do esquecer, Pri, ainda mais quando você tem outros filhos, as pessoas falam assim, não fica falando dele, já ele esquece, a gente esquece, né? Para criança, por exemplo. Tipo, quem disse que eu quero que ele seja esquecido, né? E por que esquecer? Então, né? O fato da dor, o nosso grande desafio é tentar transformar o momento da morte num detalhe, né? Que essa separação física seja um detalhe na história desse ser. Que todo o amor que ele provocou nessa família, que ele permaneça mais forte do que essa dor da separação física. Tem uma frase do Rui Barbosa que eu gosto muito, que é: o amor de mãe não morre, ele só muda de atmosfera. Então, às vezes a gente fala assim, o amor da família não morre, só muda de jeito. Então, o grande desafio nosso é entender até como que eu consigo ser mãe dela sem estar com ela fisicamente aqui. Então, estar aqui conversando com você é um jeito que eu encontrei de ser mãe dela, mãe da Heloísa. E aí cada família vai encontrar esse jeito. Então, o importante é as famílias, primeiro, respeitar a memória desse bebê, não julgar, né? Por mais que a gente não entenda, como que ela está sentindo tanta dor se perdeu logo de comecinho, né? Você pode não entender, mas você tem que respeitar que se ela está trazendo que está doendo, é porque está doendo. Não existe dor maior e nem dor menor, existem dores diferentes. Toda dor precisa ser acolhida. O Chico falava, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, o que o Espiritismo vem ajudar é a gente tentar não sofrer, né? Mas a dor,
sentir na pele é muito forte. E quando a gente está numa religião como o Espiritismo, a gente fala que ela nos conforta, às vezes o sentimento de culpa vem muito maior, porque aí você fala, como que eu acredito em tudo que eu acredito e está doendo tanto? Né? Eu passei por um tratamento espiritual, por exemplo, e eu cheguei para a pessoa que fazia esse aconselhamento e falei, olha, eu estou me sentindo culpada. Porque, né, eu acredito em tudo que eu acredito e tá doendo. Eu falava assim, como que eu posso ser espírita e tá sentindo tanto? Ele falou, minha irmã, se não fosse para você sentir dor, qual seria a validade dessa experiência? Né? Como que ela te transformaria? E ainda, uma coisa que eu lembrei, que eu acho que cabe falar aqui, ele falava assim, vê uma passagem do Evangelho que você abre, né, e leia e vem trazer para mim. E toda vez que eu abria o Evangelho, caía lá, dai de graça o que de graça recebeste. Eu falo, gente, mas o que tem a ver, né, com essa história do dai de graça o que de graça recebeste? Eu vou ensinar crochê para as pessoas, que eu sei crochê. Eu vou ser boa professora? Eu falava, eu já acho que eu faço isso, né? Então, o que é esse dar de graça? Eu falava assim, não estou entendendo, né? Eu estou falando aqui da dor de perder minha filha e você está falando dos dons, porque eu entendia como os dons que a gente recebe. Ele falou assim, não, o dar de graça, o que de graça você recebe, é também seus aprendizados. Você não está vendo que está doendo? Né? E nesse período, eu tinha conversado com uma ex-aluna minha que tinha perdido um bebê logo de início, e ela falava assim, professora, eu não consigo sair da cama. Né? Eu falo com a minha família, eles não entendem o que eu estou sentindo. E a gente conversou, e ela me mandou mensagem, hoje eu consegui levantar, hoje eu estou saindo da cama. Né? E aí ele me perguntou assim, como você se sentiu fazendo isso? Eu falei, bem. Ele falou, então, dar de graça o que de graça recebeste. Então,